único e eterno Rei, de T. H. White. Resumo do livro. A história se passa na Inglaterra medieval e narra a vida do lendário Rei Arthur. Livro 1. A Espada na Pedra. Arthur é um jovem de 12 anos, apelidado de Verruga, que vive no castelo do seu pai adotivo, Sir Ector. Sir Ector, seu filho Kay e seu amigo Granmore perseguem o selvagem da floresta. Verruga conhece um cavaleiro chamado Pellinor, que está à procura de um monstro chamado de Fera da Procura. Ele e Verruga se tornam bons amigos. Certo dia, enquanto procurava um falcão perdido pela floresta, Verruga encontra um mágico chamado Merlin, que se torna seu tutor. Merlin pode ver o futuro e, sabendo que Arthur se tornará o rei da Inglaterra, ele prepara uma educação adequada para um rei. O mágico transforma Verruga em diversos animais sucessivamente, para que ele aprenda diferentes lições. Quando Verruga é transformado num peixe, ele aprende a tirania do poder e o medo que os mansos indefesos sentem diante da mão poderosa do rei. Depois, ele é transformado num falcão e, ao passar a noite no viveiro dos falcões, ele aprende sobre a hipocrisia de uma ditadura militar e a vantagem da bravura. Como uma formiga, ele experimenta e internaliza a natureza horrível e desmoralizante do totalitarismo. Como contraponto, Merlin o transforma num ganso, onde experimenta uma sociedade pacífica e livre de nações e fronteiras. Como ganso, ele faz amizade com Liu Liok, que o ensina sobre a existência de uma alternativa para a guerra. Por fim, Verruga é transformado numa coruja e num texugo. Um velho texugo compartilha com ele que os humanos são a espécie mais capaz, devido à sua habilidade de usar muitas ferramentas para perseverar até serem bem-sucedidos. Passam-se 6 anos. Kay, o irmão de Verruga, está prestes a ser sagrado cavaleiro. Os moradores do castelo são informados que o velho rei, Uther Pendragon, tinha morrido e que haverá uma disputa para escolher o novo rei. O legítimo rei da Inglaterra deve ser capaz de retirar uma espada cravada numa pedra. Todos viajam até Londres para que Kay faça uma tentativa de se tornar rei. Ao chegar a Londres, Kay acaba perdendo sua espada. Verruga acaba retirando a espada da pedra sem querer e se torna o novo rei da Inglaterra. Livro 2. A Rainha do Ar e das Trevas. A Rainha Morgana é uma feiticeira perversa, mãe de Gawaine, Agravaine, Gaeres e Gareth. Ela é filha do conde da Cornualha e sua esposa Igraine, que acabou sendo raptada por Uther Pendragon e tornou-se mãe de Arthur. Logo, ela e Arthur são meio-irmãos, e seus filhos são sobrinhos dele. Morgana e seus filhos buscam vingança em Arthur pelo rapto de sua mãe. Depois de algum tempo, Morgana consegue seduzir o jovem rei e engravida, gerando seu filho Mordred. Enquanto isso, Arthur lança uma guerra contra Lot, marido de Morgana, para acabar com todas as guerras. Ele deseja acabar com as rebeliões que tanto afetavam o trono inglês. Ele finalmente trava e vence uma batalha final, suprimindo os levantes. Durante esta batalha, ele formula uma teoria
que seu reino está destinado ao poder da justiça, isto é, que a bondade e a justiça podem ser instrumentos de governo tão poderosos quanto uma tirania. Arthur começa a reformar a ordem da cavalaria, de maneira que seus cavaleiros passem a combater por causas justas. Ele decide que seu grupo de cavaleiros de elite será chamado de Cavaleiros da Távola Redonda. Livro 3. O Cavaleiro Malfeito. Lancelot é um jovem feio, sério e religioso que vive na França e está se preparando para tornar-se um dos cavaleiros de Arthur. Eventualmente, ele viaja para a Inglaterra por ordem do rei e imediatamente se apaixona pela jovem esposa do rei, Guinevere. Para fugir do seu desejo pela rainha, Lancelot parte numa jornada em busca de aventuras. Realizando sucessivos feitos de bravura, ele logo se transforma no melhor cavaleiro do mundo. Durante suas aventuras, ele salva os filhos de Morgana de uma morte certa, ganhando o ódio eterno deles devido à sua suposta humilhação. Lancelot também realiza um milagre ao salvar uma jovem chamada Elaine de uma maldição. Agradecida, ela o seduz gerando um filho, Galahad. O ato sexual o torna impuro e lhe causa grande vergonha. Lancelot piora ainda mais o problema voltando para Guinevere e fazendo amor com ela. Elaine o procura para lhe mostrar seu filho. A combinação da sua vergonha e da raiva de Guinevere faz com que o cavaleiro perca seu juízo e desapareça por alguns anos, transformando-se num selvagem. Elaine acaba encontrando-o e o ajuda a se recuperar. Eventualmente, Lancelot retorna a Arthur e Guinevere. Arthur fica perplexo com a falha da Távola Redonda reabilitar as maneiras selvagens dos jovens cavaleiros da Inglaterra. Ele e Lancelot criam uma missão religiosa para os jovens cavaleiros que os envolverá física e espiritualmente. Essa missão é a busca pelo Santo Graal, e todos os cavaleiros da Inglaterra se lançam nesta aventura. Muitos cavaleiros fracassam e alguns poucos se aproximam do sucesso. Em pouco tempo, fica evidente que apenas os puros podem achar o Graal. Devido ao seu orgulho e aos seus pecados, Lancelot não poderá chegar até o Graal. No entanto, é permitido que ele veja os 3 cavaleiros puros encontrarem o Graal: Percival, filho de Pellinor, Bors, primo de Lancelot, e Galahad, filho de Lancelot. Lancelot retorna à corte de Arthur em Camelot, cheio de vigor religioso. Ele salva Guinevere de vários inimigos, que corretamente a acusam de traição e de infidelidade. O filho de Arthur, Mordred, agora um jovem, junta-se à corte de Arthur, planejando se vingar dele pelos pecados que o rei cometera muitos anos antes. Livro 4. A Vela no Vento. Mordred e os filhos de Morgana executam sua vingança sobre Arthur, Lancelot e Guinevere. Arthur tinha iniciado um sistema de justiça por toda a Inglaterra. Mordred utiliza isso contra o velho rei, flagrando Lancelot e Guinevere no ato amoroso e estabelecendo a traição de Guinevere sem sombra de dúvida. A rainha será queimada viva, mas é salva no último momento por Lancelot. Então, Arthur é forçado a travar uma guerra contra sua esposa e seu cavaleiro favorito. Mordred trai o rei raptando Guinevere para se casar com ela. A história termina com Arthur desesperado e em guerra contra seu filho.
Ele pede ao jovem pajem Tom que ele conte ao mundo suas ideias sobre o poder e a justiça.